Vamos lá, matemática aula 4, né? Aula 4. Como sempre, você vai colocar seu nome e sua turma. Você que está assistindo esse vídeo, não esquece de colocar seu nome e sua turma para eu saber de quem é essa atividade, tá? Porque eu recebo muita atividade sem nome, viu? E como é que eu vou saber? Não tem como, né? Não tenho bola de cristal, né, gente? Mas coloca o nome que facilita muito. Assunto. O assunto é, gente, operações com frações. Primeiro de tudo, vamos ver como é que a gente faz a adição e a subtração. Caso 1. Denominadores iguais. Lembra que o denominador é o número de baixo, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo, ó. Eu quero somar 2 terços mais 1 terço. Quanto é que dá isso aqui? Perceba, querido aluno, que o denominador é igual a 3. Nesse caso, como é que eu faço a soma? Primeiro eu passo o tracinho da fração e vou conservar o meu denominador. E o meu numerador, gente, eu somo. 2 mais 1, 3. Então, ficou aqui 3 sobre 3. E eu posso continuar dividindo. 3 dividido por 3, isso daqui vai dar 1. Tranquilo? Outro exemplo. 4 sobre 5 mais 3 sobre 5. Quanto é que dá isso daí, gente? Muito tranquilo, né? Passo o tracinho da fração. O 5 eu conservo. 4 mais 3, 7. Pronto. Como não dá para simplificar, né? Acaba aí. Professor, e com a subtração? Tem alguma diferença? Tem não, galera. Ó, 5 sobre 7 menos 3 sobre 7. Quanto é que dá isso daí? Conserva o 7. 5 menos 3, 2. Mamão com açúcar, né não? 1 sobre 2 menos 3 sobre 2. Quanto é que dá isso daí? 1 sobre 2 menos 3 sobre 2. Olha aí, gente. Conserva sempre o denominador. E 1 menos 3, ó. O 1, ele é menor em termos de algarismo. Então, eu vou ter que dar o sinal negativo, que é do maior aqui, que é o 3, ó. Fica menos 2. E aqui vai dar menos 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Outro exemplo, ó. Menos 3 sobre 4 mais 3 sobre 4. Quanto é que dá isso daí, gente? Conserva o denominador, que é 4. Menos 3 mais 3, isso daqui vai dar 0. Professor, deu um 0 em cima no numerador. Pode? Pode, gente. 0 dividido por 4, isso daqui vai dar 0, viu? Isso daqui é perfeitamente possível. O que não pode é o denominador ter um 0. Aqui embaixo não pode ter um 0, mas em cima pode, viu? Se aparecer, você não está endoidando, não. Pode acontecer, viu? Pode acontecer tranquilamente. Próximo exemplo, ó. Menos 1 quarto mais 8 sobre 4. Professor, esse 8 sobre 4 aqui dava para dividir, dava 2. Eu posso fazer? Pode, mas a ideia não é somar. Para somar eu tenho que ter denominador igual. Então, nesse caso aqui, eu prefiro manter, porque eu vou conservar o meu 4 e vou fazer a operação de cima. Menos 1 mais 8, isso daqui dá 7 positivo. Bem tranquilo, denominador igual, né, gente? Bem tranquilo. Se tiver dúvida, não se encabule não. Liga o microfone, pergunta que a gente repete, né? Agora aqui o caso 2. Denominadores diferentes. Vamos dar aqui alguns exemplos. Ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Gente, eu falei na aula passada que quando você tem denominadores diferentes, para a gente somar, eu tenho que ter denominadores iguais. Então, eu vou ter que fazer o quê?
O MMC. Vou até fazer isso aqui, ó. Circula aqui, bota a seta e bota assim, ó. MMC. Professor, o MMC, né, a multiplicação deles dois? É, querido aluno, acertou, menino. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar os dois tracinhos, porque eu tenho uma fração, duas frações. O sinal do meio eu vou colocar aqui no meio também. E vou colocar o MMC de 2 e 3 nas duas frações. Ou seja, 2 vezes 3 é 6, né? Ó. MMC de 2 e 3 é 6. E agora eu vou fazer aqui um esquema. Ó. Vocês com certeza se lembram disso. Ó. Eu vou dividir, pá, e o resultado eu vou multiplicar. Bora fazer? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Mesma coisa na outra fração. Ó. 6 dividido por 3 dá um valor e o resultado eu multiplico pelo numerador. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora que eu tenho denominadores iguais, eu conservo esse denominador e somo os meus numeradores. 3 mais 2, 5. Pronto, morreu a mãe do pré-A. Bora fazer outro exemplo, ó. Agora eu vou colocar 3 frações, ó. 1/3 mais 1/2 mais 3/4. Isso quer dizer que eu vou ter que tirar o MMC de 3, 2 e 4? Sim, gente, exatamente. Eu vou ter que tirar o MMC desses três números. Professor, se eu multiplicasse tudo, dava certo? Dava. Você poderia multiplicar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, ia dar um valor que ele ia ser um múltiplo deles. Porém, ó, quando tem muitas frações, eu aconselho a fazer o MMC para encontrar uma fraçãozinha menor. Para você não ter tanto trabalho na hora de multiplicar. Aqui por 2, ó. Esse 2 aqui vira 1, esse 4 aqui vira 2 e esse 3 aqui eu baixo, né? Por 2 de novo, esse 2 aqui vira 1 e esse 3 eu baixo. Agora eu coloco um 3 e vira 1, né? Multiplicando tudo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Tá aí o MMC de 3, 2 e 4. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar os três tracinhos das três frações que eu tenho. Os sinais do meio eu coloco também. E aqui embaixo eu sei que é 12, que é o MMC de 3, 2 e 4. Aí eu faço aquele parangolé, ó. 12 dividido por 3 multiplica pelo numerador. E isso em todos os casos. Ó. Esse com esse e esse com esse. Tudo bem bonitinho. Eu vou deixar bem desenhadinho aqui, que é para na hora que você ver aqui o PDF que eu colocar no grupo, você entender do que isso se trata, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Agora, como todo mundo tem o mesmo denominador, conserva. 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19. Não dá para simplificar porque 19 é primo. Então, acaba aí, gente. Próximo exemplo, ó. Agora eu vou colocar um de menos, né? Ó, subtração. 1 sobre 2 menos 1 sobre... Não, tirar 1, né? Botar outro número. Botar aqui um 3. 3 sobre 5. Vamos lá, ó, fazer essa aqui mais rápida. O sinal do meio é menos. 2 vezes 5 é 10, então é o meu denominador. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3, 6. Conserva o denominador. 5 menos 6, isso daqui dá menos 1. Pronto. Ok? E para finalizar, ó, eu vou colocar aqui um número negativo na frente. Ó. Menos 1 sobre 4 mais
5 sobre 3. Quanto é que dá isso daí? Passa o sinal, passa aqui os dois tracinhos. Gente, ó, aqui tem o sinal de menos. Eu vou colocar aqui na frente o sinal de menos, ó. Aqui tem o sinal de mais. Vou colocar aqui no meio o sinal de mais. MMC de 4 e 3 é 4 vezes 3, que isso daqui vai dar 12. E vamos fazer aquele esquema. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 5 é 20. Conserva o 12. Menos 3 mais 20. Isso daqui dá 17 positivo. Também acaba aí, não dá para simplificar. Beleza, gente? Agora eu vou colocar aqui uma observação. Observação. Anote isso daí, ó. Menos 1 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre menos 2. Gente, ó, o sinal de menos nessas frações aqui, gente, não faz a menor diferença. Você pode às vezes se perguntar, professor, onde é que eu boto o sinal de menos? Numa fração negativa? Eu boto na frente? Eu boto no numerador? Eu boto no denominador? Tanto faz, gente, tanto faz. Você pode colocar esse sinal de menos aí onde você quiser. É a mesma coisa, viu? Pode colocar aí em cima, pode colocar na frente, pode colocar embaixo, que o valor vai ser o mesmo, tá? Não se incomode com isso não, que no final é a mesma coisa, tá certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a fração mista. E também tem gente que chama de número misto, tá bom? O que é um número misto? É um número inteiro com um número fracionário. Ele pode aparecer assim, ó, 1 mais 1 sobre 2. Ele pode aparecer assim. Ele também pode aparecer assim, ó, 2, 3 quartos. Ele pode aparecer assim. Nos dois casos, como é que eu resolvo? Eu resolvo de duas formas, que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou colocar aqui na frente, ó, outro exemplo. Vou colocar aqui 3 mais 2 terços. E vou colocar 1 sobre 2 menos 4. Ok? Uma fração com número inteiro. Como é que eu resolvo isso daqui, gente? Pessoal, quando eu tenho 1 mais 1 meio, eu sei que esse 1zinho aqui, ele é um número inteiro. Você concorda comigo? Eu posso transformar ele numa fração. Mas como? Em razão desse denominador aqui, que é 2, eu posso transformar esse inteiro numa fração que o denominador seja 2. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu posso fazer isso aqui, tranquilo. O sinal de mais eu conservo e a segunda fração eu repito. Agora eu tenho, ó, duas frações com o mesmo denominador. Como é que eu faço mesmo? Conservo o denominador e somo o numerador. 2 mais 1, 3. Pronto, gente, só isso. É assim que eu resolvo uma fração mista. Professor, tem outra forma mais rápida? Tem sim, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode multiplicar o denominador pelo número inteiro e depois fazer a operação que está no meio. Aqui no caso é um mais, então eu somo. Bora testar, ó. E o denominador eu conservo. Aqui não é um 2, então lá vai ser um 2. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. Perceba que deu no mesmo, ó. E aqui, ó, nesse segundo exemplo, se dá a mesma coisa. Quando tem um número aqui na frente de uma fração, na verdade, isso quer dizer que o 2 está somando o 3 quartos. Apenas desse caso de fração mista. Porque eu falei para vocês que quando não tem nada aqui no meio, é uma multiplicação, né? Esse, gente, é o único caso e que não é verdade. Quando você tem um número na frente, aqui à esquerda, né, da fração, na verdade, é um sinal de mais, ok? E eu posso resolver da seguinte forma. 4 vezes 2 é 8.
8 mais 3 dá 11. E embaixo eu coloco o meu 4. Eu também poderia fazer assim. O 2 poderia ser 8 sobre 4 mais 3 sobre 4. Se você perceber bem, ó, esse 2 é a mesma coisa que 8 sobre 4, né? E como agora eu tenho os denominadores iguais, eu conservo 8 mais 3 dá 11. Viu só como a gente consegue chegar no mesmo resultado? Outro exemplo aqui. Vamos fazer pela multiplicação. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 2 dá quanto? Dá 11. E o denominador eu conservo. Também poderia fazer da outra forma. Ó. 9 sobre 3 mais 2 sobre 3. Que isso daqui também vai dar 11 sobre 3. Professor, qual é que você usa? Eu uso essa aqui primeiro, que multiplica e depois soma. Eu acho mais rápida. Mas se você não tiver segurança, pode fazer aqui dessa forma aqui que eu estou colocando embaixo, tá certo? E nesse caso, como é que a gente faz, professor? Mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. Ó. Esse 4 aqui, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser 8 sobre 2. O sinal do meio não é menos? 1 sobre 2, ó. Aí fica 2 embaixo e em cima menos 7. Ok? E da forma multiplicando, como é que fica? Do mesmo jeito, ó. Multiplica, depois faz a operação do meio. Conserva lá o denominador que é 2, ó. 2 vezes 4 não é 8, só que aqui está negativo, ó. Então vai ser 2 vezes menos 4, que vai dar menos 8. Mais 1, porque esse 1 aqui é positivo, ó. Não tem nada na frente, mas a gente sabe que é mais. Aí o resultado é menos 7. Ok? Nos dois casos, você pode arrochar o nó e fazer tranquilo, tranquilo, menino. Tranquilo igual água de poço. E vou dar aqui outros exemplos. Ó. Vamos lá, peraí, deixa eu pensar aqui. 2 mais 1/3. Isso daqui é uma fração mista. Por quê? Porque eu tenho um número inteiro e tenho uma fração propriamente dita. Eu tenho duas formas de resolver ela. Eu posso pegar esse número inteiro aqui e transformar numa fração, ou eu posso resolver direto pelo método da multiplicação. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na frente, ó. Primeira forma, para não surgir dúvida, e segunda forma, tá? Primeira forma, eu vou pegar aqui esse 2 e vou transformar numa fração onde o denominador seja um 3. Aí nós vamos pensar no seguinte, qual é o número que eu vou ter que dividir por 3 para dar 2? Aí você, aluno atento, vai pensar no número, né? Deixa eu pensar aqui, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 não dá 2? É justamente o número inteiro que eu tenho na minha fração mista. Ou seja, ao invés de eu colocar o 2, eu vou colocar 6 sobre 3. Tá certo? O sinal aqui do meio é mais. Então, lá eu vou colocar o mais, só vou repetir. E a fraçãozinha que eu já tinha, que é 1/3, eu conservo. E a gente viu lá em cima, ó, como é que a gente soma a fração com o mesmo denominador. A gente faz o quê? Conserva o denominador e soma os numeradores. 6 mais 1, 7. Pronto, primeira forma de resolver a fração mista. Eu pego aquele 2 e transformo numa fração que o denominador seja favorável, que no caso aqui é um 3, então eu vou igualar, né, para poder somar. Eu transformei nessa fração justamente para isso. Quer dizer, professor, que eu posso transformar a fração? Pode, contanto que você não altere aí a minha matemática, né? A minha conta. Eu não posso mudar sem lógica, né? Você tem que procurar uma lógica, procurar na sua mente uma forma de resolver e dar certo. E a outra forma? A outra forma é você fazer direto. Ó. 2 mais 1/3. Mesma fração, tá vendo? Ó? A outra forma é você multiplicar aqui o denominador pelo número inteiro, multiplica, e o resultado você
faz a operação que está no meio. Aqui no meio não é um mais? Então, você vai somar. E o denominador você simplesmente conserva, ok? Aqui não é um 3, então a minha fração gerada vai ser denominador 3. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, 7. Tá aí, ó. Deixa eu colocar aqui com o número 1 na frente, ó. Essa aqui eu não vou nem resolver, eu quero só mostrar para vocês como é que eu posso mudar do jeito que eu quiser, ó. 3 sobre 4, 1 mais 5 sobre 9, e a outra, ó, 1, 31 sobre 33. Esse 1zinho aqui, gente, eu posso trabalhar com ele da forma que me favoreça, para eu poder somar, ó. Esse 1, gente, ó, é a mesma coisa que 4 sobre 4, né? Não é 1 inteiro? 4 dividido por 4 dá 1. O sinal do meio vai ser mais. E aqui eu vou conservar o 3 sobre 4. Por que é que eu transformei 1 em 4 sobre 4? Para mim poder somar, ó. A ideia é ter o mesmo denominador. Esse 1 aqui, gente, ó, eu posso transformar em 9 sobre 9. Ó, o sinal do meio, repito, e a segunda fração eu conservo. Por que eu transformei em 9 sobre 9? Porque eu quero somar com a outra fração. E eu transformei numa fração que vai me favorecer. E a outra, ó, esse 1zinho aqui, eu vou transformar em quem? Em 33 sobre 33. Ó, eu sei agora que ali no meio é mais e vou conservar a outra fração. Ó. Por que eu transformei 1 em 33 sobre 33? Para mim poder somar com a outra fração. Eu posso fazer isso tranquilamente, tranquilo. 4 dividido por 4 continua sendo 1. 9 dividido por 9 continua sendo 1. E 33 sobre 33 continua sendo 1. Multiplicação, na minha opinião, é a mais fácil de todas, viu, gente? É a mais fácil, ó. 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Bota logo aqui os exemplos na frente, ó. 1 sobre 4 vezes, parêntese, menos 3 sobre 2. E a outra, ó, menos 1 sobre 3 vezes 2 sobre 7. Ok? Eu acho que essas três aqui é suficiente para a gente entender, tá? Ó. Como é que eu faço a multiplicação? Simplesmente eu multiplico denominador com denominador e numerador com numerador. Só isso? Só isso. Bora arrochar, ó. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 dá 3. Pronto, gente. Só isso. Difícil, né, gente? Vou fazer essa, ó. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 3 é 3. Opa, tem um sinal de vezes. Mais vezes menos dá o que mesmo? Dá menos, gente. Aqui é mais, ó. Mais vezes menos dá menos. E o resto eu multiplico normal, ó. 4 vezes 2 dá 8, 1 vezes 3 dá 3. Professor, se eu esquecer o sinal, eu perco a questão? Perde, depois vai chorar com nota baixa. Tem que prestar muita atenção nos sinais. Olha só, esse 2 sétimos aqui, ó, não tem nada na frente. Eu sei que é positivo. Então, ó, menos vezes mais vai dar menos. 3 vezes 7, ó, eu sei que é 21. 1 vezes 2 é 2. E você corre para o abraço. Agora vamos para a mais complicadinha, que é a divisão. Aqui você tem que prestar muita atenção, que a divisão confunde, viu? 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Outro exemplo, ó. 4 sobre 3 dividido, olha aí, 3 sobre 5. Menos 1 sobre 3 dividido, passa o parêntese, por menos 2 sobre 3. Fecha o parêntese. Atenção, ó, que isso daqui confunde. Você pega a primeira fração da esquerda e repete. Pronto, repeti. Eu vou pegar o sinal de dividir e vou trocar por vezes.
e vou pegar a segunda fração e invertê-la. Aqui não é 1 sobre 2, aqui vai ficar 2 sobre 1. E faço uma multiplicação de fração que eu já aprendi como é. De cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Se aqui der para dividir, arrocha, viu? 2 dividido por 2 dá 1. Pois vamos fazer essa agora. Ó. Esse tracinho aqui do meio, vocês sabem que é divisão, né? Então, eu vou pegar a fração de cima, vou conservar 4 sobre 3. O sinal de dividir que está aqui no meio, eu vou trocar por vezes. E a fração aqui, ó, de baixo, eu vou invertê-la. Aqui não é 3 quintos, vai ficar 5 terços. E agora eu vou, ó, multiplica os de cima, multiplica os de baixo. 4 vezes 5 dá 20 e 3 vezes 3 dá 9. Como não dá para simplificar, acaba aí, morre a mãe do pré-A. Primeira fração, o que é que eu faço mesmo? Repito. Aqui é dividir, né? Ó, troco por vezes. E a segunda fração eu inverto. Mas ela permanece no parêntese, viu? Aqui não é menos 2 terços, vai ser menos 3 meios. E agora eu multiplico. Multiplico, multiplico. Olha aqui, gente, ó, atenção aos sinais. Menos vezes menos dá mais. Só que eu não preciso colocar quando é mais, né? 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 2 é 6. Isso aqui dá para simplificar, professor? Dá, querido aluno, querida aluna. Dá para simplificar por 3, ó. Olha que coisa linda. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. No final, deu 1 meio. Aí você, querido aluno, poderia ter percebido o seguinte. Professor, bem aqui, ó, eu percebi que 1 terço vezes 3 sobre 2 dava para simplificar. Realmente, dá para simplificar. É o que eu vou explicar agora para vocês. Mas antes disso, ó, como é que eu poderia simplificar? Esse 3 aqui, ó, simplificava com 3 aqui de baixo. Eles dividindo por 3 ia dar 1, ia dar 1. Ó. 1 vezes 1 viraria 1 e 1 vezes 2 viraria 2. Ó. Você poderia simplificar logo aqui em cima para poder facilitar a sua conta. Quanto mais você puder simplificar, melhor, viu, gente? Mas, professor, não tenho segurança não, prefiro ir no passo a passo. Não tem problema. Você vai demorar um pouco mais para resolver, mas no final você acaba resolvendo, tá? Agora eu vou escrever aqui, ó, simplificação de frações. Vou dar aqui um exemplo, gente, ó. 10 sobre 3 vezes 12 sobre 10. 10 vezes 12, você sabe que é 120. E 3 vezes 10, você sabe que é 30, não é assim? Aqui eu posso, ó, dividir logo aqui por 10, ó. 120 dividido por 10 vai dar 12. E 30 dividido por 10 vai dar 3. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Olha aí o trabalho que eu tive, ó. Agora eu vou simplificar, ó. Esse 10, ó, eu posso simplificar com esse 10. Eu posso dividir ambos por 10. E aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Esse 12 eu posso simplificar com esse 3. Ó. Posso dividir o 12 por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 3 dividido por 3 dá 1. Olha só como no final só sobrou o 4, ó, que foi o resultado que eu queria. O 10 sobre 3 multiplicado pelo 12 sobre 10, você simplifica da seguinte forma. Quando aqui no meio tem uma multiplicação, preste atenção, quando é uma multiplicação apenas, eu vou simplificar cruzado, ó. Vou simplificar cruzado. Então, ó, se esse 10 aqui dá para dividir por 2, por exemplo, lá embaixo também eu posso dividir por 2. Só como eles são iguais, ó, você pode simplificar direto por 10, ó. Direto por 10. 10 dividido por 10 dá 1.
10 dividido por 10 dá 1. E aqui você olha, 12 e 3. Dá para simplificar por quanto? Ó, dá por 3, ó. 12 dividido por 3 dá 4 e 3 por 3 dá 1. Depois que eu simplifiquei, eu encontrei a seguinte fração, ó, 1 sobre 1 vezes 4 sobre 1. Aí agora você multiplica daquele jeito, ó. Tá. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1, que no final deu 4. E quando no meio, olha só aqui, gente, ó. Quando no meio é uma igualdade, sei lá, 90 sobre 17 igual a 90 sobre 3. Quando tem no meio uma igualdade, você simplifica direto, viu? Simplifica direto. Esse 90 por 90, eu poderia simplificar por 90, que daria 1, né? Então, eu poderia substituir essa fração aqui gigantesca por 1 sobre 17 igual a 1 sobre 3. É para isso que serve a simplificação, para facilitar a sua vida. Vou escrever aqui atividade pequenininha. Pá. Nada mais é que uma simplificação, tá? Uma simplificação. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui menorzinho. Ó. 8 sobre 3 vezes 6 sobre 16. Eu encontrei essa fração aqui para resolver, né? Encontrei aqui essa questão na prova, né? O professor pediu para multiplicar aqui essas duas frações. Aí eu aprendi corretamente que eu vou multiplicar, ó, o 8 pelo 6 e vou multiplicar o 3 pelo 16. Muito bem, se você fizer isso, querido aluno, você vai acertar. Tá correto. Porém, essa questão aqui da simplificação é para facilitar a sua vida. Para poder você fazer contas mais simples. Como é que eu faço isso? Essa conta mais simples vai funcionar assim. Ó. Quando aqui no meio tem um sinal de vezes, você vai simplificar cruzado. Ó. Você vai observar o 8 e o 16 e vai pensar, será que esses dois números dá para simplificar? Como é que eu posso simplificar? Simplificar, nós vimos na aula passada, que é uma série de divisões, né? Ó, vamos relembrar o que é simplificação. Ó. Por exemplo, a fração 6 sobre 3. Dá para simplificar? Dá, ó, por 3. Então, tanto o numerador como o denominador, ele tem que ser divisível por 3. 6 dividido por 3, 2. E 3 por 3 dá 1. E aqui é a mesma coisa que 2, né? Então, isso aqui é a simplificação. Deixa eu apagar, que é para não ficar muito cheio, né? Então, eu vou pensar, o 8 e o 16, dá para simplificar por quanto? Bom, o 16 é o dobro do 8, então eu posso simplificar eles dois por 8. Ó. Tanto o 16 como o 8 dá para dividir por 8. 8 dividido por 8 dá 1. E 16 por 8 dá 2. Então, é mais fácil multiplicar o 1 pelo 6 ou o 8 pelo 6? Eu aposto, como tem aluno nessa turma que não sabe quanto é 8 vezes 6. 8 vezes 6, menino, quanto é 8 vezes 6? Você vai demorar muito para fazer. Ou então vai usar a calculadora. Agora, 1 vezes 6, todo mundo sabe que 1 vezes 6 é 6. Então, é para isso que serve a simplificação, para você não ter dificuldade nas contas básicas. E o 3, ó, você vai simplificar com o 6. Ó. Então, eu vou pensar aqui no número. Ó. Eu não dei o exemplo ali, isso daqui poderia ser dividido por 3. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. E 3 por 3 dá 1. Aí, ó, essa fração 8 sobre 3 vezes 6 sobre 16, agora eu tenho duas novas frações, ó, que é o resultado que eu obtive. Ó. Olha só aqui, ó, o resultado que eu obtive. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Ficou como? Ó? 1 sobre 1 vezes 2 sobre 2. Ó. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 2 é 2. Isso daqui eu sei que é 1, ó, 1 inteiro. 2 dividido por 2 é 1. Vamos lá. C. 3 sobre 7 vezes 14 sobre
2. E a letra D vai ser... deixa eu pensar aqui, uma bem bonita. Menos 1 sobre 6 dividido por... deixa eu ver aqui... 2 sobre 3. Pronto. Tá aí, ó, bem tranquilo, né? Agora eu vou fazer aqui a 2. A 2 é tranquilo demais. M é igual... Isso aqui eu tirei de um vestibular, não me lembro qual foi o vestibular. Mas caiu no vestibular, ó. 7 menos 2 ao quadrado, abre parêntese, 1 menos 4 sobre 3, fecha parêntese, 1 mais 1/4. Aí, resolva o valor de M. Resolva o valor de M. Pronto, são essas duas questões, ó. Como é que eu faria ela, ó? Aqui eu tenho um 7, aqui tem um 2, né? Então, eu vou ter que igualar esses denominadores. Então, 7 vezes 2 dá 14, que é o MMC de 7 e 2, né? 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 3, 6. Próxima fração, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1, 7. Agora que eu tenho denominadores iguais, eu conservo. 6 mais 7, isso daqui dá 13. 13 sobre 14. Beleza? Essa aqui do mesmo jeito, ó. Passa os dois tracinhos da fração. O sinal do meio eu conservo, né? MMC de 3 e 4 é 12, porque 3 vezes 4 é 12, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 9 dá quanto? Dá 36, né? 36. Agora a próxima fração. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 36 menos 6 dá 30. Conservo o denominador igual a 12. Aí aqui eu posso simplificar por 2. Olha só. Que dá quanto? 30 por 2 dá 15. E 12 por 2 dá 6. Ainda dá para simplificar por 3, ó. Que dá quanto, gente? 15 por 3 dá 5. E 6 por 3 dá 2. Pronto. Acaba aí, 5 meios. E essa aqui, gente, ó, foi uma pegadinha que eu botei para vocês simplificar, ó. Esse 14 dá para simplificar com esse 7, ó. Dá para dividir por 7, tanto lá como cá, ó. Então, 7 dividido por 7 dá 1 e 14 por 7 dá 2. Então, na verdade, as minhas frações eram 3 sobre 1 vezes 2 sobre 2. Que isso daqui dá 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Ok? E aqui, como é mesmo, ó, conserva a primeira fração, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda fração. Aqui é 2 terços, lá fica 3 meios. Agora multiplica, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. Primeiro sinal, né, ó, menos vezes mais dá menos. 1 vezes 3 dá 3. E 6 vezes 2 dá 12. Dá para simplificar por 3, ó. Olha aí. Dá por quanto? Ó? 3 dividido por 3 dá 1. E 12 por 3 dá 4. Não é assim? Eu poderia ter simplificado aqui também, ó. Esse 6 e esse 3, ó. Poderia ter simplificado por 3. 3 dividido por 3 daria 1. E 6 por 3, ó, daria 2. Olha aí, ó, como 1 vezes 1 daria 1, né? E 2 vezes 2 daria 4. Ó. E essa 2 aqui, gente, esse tração grande aqui, ó, eu vou sempre repetindo ele, tá? Esse grandão aqui do meio, ó.
Lembra lá das prioridades? Potências e quem está no parêntese, né? Então, esse 2 ao quadrado eu posso resolver. Ó. O 7, como eu não vou resolver, eu vou repetir. Esse menos eu vou repetir. E 2 ao quadrado é 4, beleza? E aqui de um parêntese, ó, você está percebendo que é uma fração mista? Eu vou colocar no parêntese só para não deixar junto. Multiplica, depois faz a operação do meio, que no caso aqui é menos. Conserva o denominador, que é 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4 dá menos 1. E aqui também, outra fração mista. Ó. Conservo o denominador, que é 4. Multiplico aqui e faço a operação do meio. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 1, 5. Ok? Próximo passo, ó. Eu tenho aqui um parêntese e aqui ó, eu tenho escondido uma multiplicação. Então, ó, eu vou fazer o quê? Repetir o 7, porque eu tenho que priorizar primeiro a minha multiplicação. Esse parêntese aqui, ele só está separando o sinal de menos com o vezes. Então, quem eu não for usar, eu vou repetir. O tração grandão, vou repetir o 7 e vou fazer essa operação aqui, ó. Essa daqui, ó. Inclusive o sinal de menos. Bora arrochar, ó. Menos vezes menos é mais. E aqui, gente, ó, é uma fração, ó. Só que o 1 estava escondido. Multiplicação de fração, olha só que coisa linda, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. E o de baixo eu repito, ó, 5 sobre 4. E agora eu tenho novamente uma fração mista bem aqui, ó. O inteiro com uma fração. Quem eu não vou usar, eu vou continuar repetindo. Bora arrochar isso aqui, gente. O 3, ó, eu vou repetir, né? 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 4 dá 25, gente, ó. 25 sobre 3. 5 sobre 4.